Boa tarde. Hoje nós temos a honra de receber aqui a professora Maria Cândida Fragoso, da disciplina de Endocrinologia, da Faculdade de Medicina, e ela vai discorrer sobre o carcinoma de adrenal. E eu pedi a ela que, como nós somos aí um grupo de epidemiologistas, que ela enfatizasse bastante aí a pesquisa no qual ela participou aí da gênese do carcinoma aqui no Brasil. Tem discussões muito interessantes. Mas estamos abertos aí a toda a discussão sobre o tema que ainda é muito pouco abordado. Professora, por favor. Então, boa tarde a todos, eu agradeço o convite. Eu acho que eu estendi amplamente essa apresentação, além da parte epidemiológica, mas comentando, obviamente, sobre isso. Isso aqui resume mais ou menos 35 anos da minha vida, então, se estiver um pouco longa e árdua, vocês me falam que eu vou acelerando um pouco. Então, o tema foi uma atualização do carcinoma do córtex adrenal, tentando revisitar alguns conceitos básicos, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação e os pacientes e responsáveis legais autorizam a exposição da imagem para a apresentação. Tá? Bom, em relação à incidência do carcinoma do córtex adrenal, é em torno de 0,7 a 2 casos por milhão por ano. Corresponde a 0,2% de causas de morte de câncer nos Estados Unidos. Se a gente pensar o que é uma doença rara, né, uma prevalência abaixo de 200 mil pacientes afetados nos Estados Unidos. Então, de acordo com essa definição, nós temos o carcinoma do córtex adrenal como uma doença ultra rara. E isso, trazendo essa raridade da doença, isso já dificulta tudo. Diagnóstico, tratamento, conhecimento e etc. Então, ela tem uma distribuição etária bimodal na primeira infância e entre 40 e 50 anos, preferencialmente para o gênero feminino, né? E aqui vocês têm a incidência geral de câncer nos Estados Unidos de 4.500 casos por milhão por ano de pessoas adultas e 150 por milhão em crianças. E essa falar em crianças é uma coisa muito relativa, porque na Alemanha é até 16, nos Estados Unidos até 20, aqui é um pouco duvidoso, vai até 18, outro até 20, então é muito difícil quando você vai fazer o levantamento dos tumores adrenais pediátricos, tá? Mas enfim, isso aqui é bem interessante, a curva da distribuição na Alemanha entre gênero e idade cronológica, vocês veem que eles têm uma baixa incidência na infância e um pico entre 40 e 70 anos, alguns momentos com uma frequência semelhante entre os sexos, e olhe a nossa curva, é absolutamente distinta. Então, provavelmente, mesmo pensando nos adultos, somente nos adultos, provavelmente eu tenho uma assinatura genética distinta aí. A gente sabe que as crianças, né, principalmente aqui entre 0 e 3 anos, têm uma alta prevalência no nosso país, entre as regiões sul e sudeste, e isso devido a um efeito fundador, né, do gene P53, uma variante patogênica germinativa específica no exon 10. Então, isso já é sabido. Agora, o que se desconhece é isso aqui. Então, os nossos adultos são muito mais jovens, né? E a frequência do sexo masculino é muito mais baixa. Então, falta a gente estudar realmente isso, e isso é um consórcio que eu estou tentando fazer com a Europa, que tem um grupo de estudos que abrange todos os países europeus, para a gente tentar identificar outras diferenças, além do que a gente já sabe. Então, aqui está essa alta incidência, né, que é na região sul e sudeste. Provavelmente isso vem da época dos tropeiros, porque a primeira criança identificada com arginina 337 era uma criança que estava em Portugal, e o haplótipo dela é o mesmo haplótipo daqui, né? Então, provavelmente vieram esses tropeiros nessa época que ficaram nessa região,
E por que ela é tão disseminada? Porque a doença acontece ali na infância, e ela tem um período de quiescência para depois começar tumor de mama, tumor de colo mais tardiamente. Essa variante do P53, ela é menos agressiva que outras variantes que estejam ligadas à ligação de binding do DNA. Né? Então, ela é o domínio de tetramerização da proteína. Ela é muito semelhante ao Y-type, né? Então, acho que com isso você proliferou nessa região, sendo o Paraná o estado que mais tem crianças carreadoras. Tanto é que eles instituem isso, o teste do pezinho, que eu sou um pouco, não muito a favor, mas instituir o teste do pezinho para a verificação. À medida que você faz um teste do pezinho e dá um diagnóstico, você tem que sustentar isso. Você não pode falar, olha, tudo bem, você tem um diagnóstico, tchau, até logo. Não é por aí. Você tem que dar a sustentação, que é o protocolo de Toronto, ressonância magnética 2 vezes por ano e tudo isso. Se você não pode dar isso, então como é que você vai instituir isso? Então, isso é uma coisa questionável, tá? Bom, enfim. E aqui é o que eu comentei com vocês, aonde está a nossa variante comum, no exon 10. Essas variantes aqui são muito mais agressivas, então provavelmente esses indivíduos que têm essas variantes, eles não chegam à vida adulta, então por isso que se proliferou numa região única. Então esse efeito fundador, eles têm um parentesco comum de mais ou menos 200 anos para trás, tá? Bom, nós já tínhamos visto que esse haplótipo estava frequentemente associado, mas esse trabalho da Isabel Achat, ele traz isso de uma forma mais refinada, mostrando realmente aonde estava essa variante e que todos eles tinham o mesmo haplótipo, que é uma questão randômica e que nesse grupo de pacientes ele se repete, mostrando que eles têm um ancestral comum. Bom, o carcinoma do córtex adrenal, ele pode estar vindo de uma forma esporádica ou associada a síndromes genéticas. Então, toda vez que eu tenho um carcinoma adrenal, eu tenho que perguntar, tem alguma associação com síndrome genética? Porque eu posso ter outros comemorativos além do carcinoma do córtex adrenal, tá? Então, a síndrome de Li-Fraumeni, com certeza, né, principalmente nas crianças e 3 a 7% dos adultos. Na nossa coorte, dos nossos 200 pacientes assistidos, em torno de 12% deles têm a variante patogênica do P53. Desses aí, 90% é arginina 337-histidina, igual a das crianças, né? A síndrome de Beckwith-Wiedemann, deixa eu só voltar, a síndrome de Li-Fraumeni, então seria sarcoma de partes mole, sarcoma ósseo, leucemia, tumor cerebral, tá? Então é uma variante patogênica do P53. A síndrome de Beckwith-Wiedemann é aquela criança com macroglossia, macrosomia, retardo mental e está muito mais ligada a tumor de Wilms. 3% das crianças podem apresentar o carcinoma do córtex adrenal. Mas não é uma variante patogênica, mas assim um aumento da expressão de IGF-2, um desbalanço aqui, né? Uma isodissomia parental. Então, esse IGF-2 vai ocupar o receptor de IGF-1R, favorecendo ao processo de tumorigênese. A síndrome de Lynch, que nós descrevemos nas nossas crianças, 8,5% delas têm alteração das enzimas de reparo. E o Gary Hammer, em Michigan, publicou que 3,2% dos adultos. Então, eu tenho que pensar em Lynch, câncer de intestino, de colo de útero, etc. E raramente descrita na neoplasia endócrina múltipla tipo 1, na adenomatose polipose coli, na neurofibromatose tipo 1, no complexo de Carney. Bom, então aqui, para conseguir formar 256 pacientes e só compreender qual é a sobrevida global desses pacientes, 13 instituições entre 1993 e 2014 para juntar esses casos e ter essa percepção. Qual é a sobrevida desses pacientes? Então, uma sobrevida média, isso aqui em relação aos adultos, em torno de 47 meses. Então, qual que é o problema? Então, você tem um paciente que tem um diagnóstico, né? Aqui uma grande massa, né? Em loja adrenal esquerda, que se confirma ser do córtex adrenal pela avaliação hormonal, né? E
há todo um planejamento se é passível de cirurgia ou não, ou seja, exige uma equipe multidisciplinar estudando cada detalhe antes do tratamento, e mesmo que essa lesão seja absolutamente retirada, R0 que a gente fala, a chance de recorrência é acima de 50%, chegando até 70% em adultos. Ou seja, eu preciso ter um planejamento de adjuvância para esses pacientes. E os principais sítios de metástase é o pulmão, osso, né, fígado, e quando a cirurgia não é feita de forma adequada, loco-regional. Então, o cirurgião da urologia, geralmente que opera, ele tem que operar pelo menos 10 adrenais por ano, durante vários anos, outros tipos de doença adrenal, já tendo essa percepção que poderia ser um carcinoma, esse exercício de não encostar na cápsula para ele conseguir operar isso aí. Então, não pode ser operado por qualquer cirurgião. A experiência do cirurgião é fundamental, porque esse é o meu primeiro passo. Se aqui dá errado, eu fico enxugando gelo para sempre, tá? Bom, e quais são os principais sítios de metástase desses pacientes? Aqui, pulmonar, né? Metástase hepática, óssea, né? E, dependendo, quanto mais tempo eu dou de sobrevida para esse paciente, eu consigo ajudá-lo a sobreviver mais, eu vou ver cérebro, né? Eu vou ver aqui a clavícula, por exemplo, umas coisas até cardíaca. A gente já viu de tudo. Tem mama também, né? E aqui também nessa região, que a gente pensava até que era um abscesso, quando a gente vai ver, era metástase de carcinoma do córtex adrenal. Bom, então qual que é a barreira que nós temos para uma prática ideal? Primeiro, a falta de experiência devido à raridade da doença. E por que eu, endocrinologista, tenho essa experiência? Porque toda vez que eu ia discutir com o oncologista, ele falava assim para mim, fica com você porque eu não tenho o que fazer. E nisso eu fui ficando com 200 adultos, 107 crianças, né? E acabei montando uma equipe no ICESP formada por radiologista, radiointervencionista, oncologista, cuidados paliativos, psicólogo e todo mundo. Você não pode nunca tratar essa doença sozinho. Isso é uma equipe multidisciplinar com alta capacidade para poder dar melhores condições para esse paciente, e cada caso tem que ser discutido. Então, a gente tem 2 reuniões mensais, e às vezes a gente precisa mais ainda, porque aconteceu alguma coisa e vai mudar o foco. Porque às vezes você tem uma metástase pulmonar que está quieta, eu esqueço o pulmão e eu vou naquilo que está a doença mais ativa. Nem sempre tudo evolui de forma sincrônica, e ao mesmo tempo, em resposta ao tratamento, nem tudo é sincrônico. Às vezes responde mais no fígado, mais no pulmão, etc. Tá? Então, a dificuldade que a gente teve, eu só consegui formar essa equipe quase em 2011, né? Terapias inadequadas antes do encaminhamento especialista. Resolve-se, por exemplo, operar um carcinoma do córtex adrenal de 10 centímetros por videolaparoscopia. Jamais. Né? Então, você tem que ter, para ser videolaparoscopia, primeiro, o cirurgião tem que ter muita experiência e até 6 centímetros, que é estipulado, desde que eu não tenha nenhum linfonodo, nenhuma invasão a órgãos adjacentes. Aí é passível você iniciar com videolaparoscopia e, se for necessário, você converte para uma cirurgia aberta. E em relação às drogas, né? A gente tem só o mitotano aí tem quase a minha idade, são mais de 60 anos usando a mesma droga. E agora a gente ainda vai ter uma grande dificuldade, porque está com um problema de importação do mitotano. Então, que eu já estou discutindo lá com a Secretaria de Saúde para ver como é que nós vamos fazer. E na bula está prescrito assim, é só para carcinoma inoperável ou metastático. Aquilo que é adjuvância eu não consigo dar, porque o governo fala não está escrito na bula. Então, complicado. E isso aí está mais do que provado pelos trabalhos que têm indicação como adjuvância. E outras terapias de segunda e terceira linha, a gente praticamente quase não tem. Bom, então quais são os cenários que a gente pode diagnosticar o carcinoma do córtex adrenal, que eu acho que tem que estar o residente e o médico endocrinologista ou o próprio clínico antenado em relação a isso, né? Acho que compreender os princípios gerais, reconhecer algumas armadilhas que possam dificultar fazer erros diagnósticos e quais os exames necessários para o estadiamento, segmento desses pacientes. E a parte da molecular é fundamental para a gente dar melhor segmento aos pacientes.
Então, são praticamente 4 cenários. O paciente tem uma síndrome de excesso hormonal. Então, ele tem síndrome de Cushing, ele tem uma virilização, ou ele tem feminilização, alguma coisa está acontecendo. E com as crianças eu posso ter uma puberdade precoce, isosexual ou heterossexual, dependendo o gênero da criança e qual é o hormônio que está ativo. Então, isso chama a atenção da mãe, dos pacientes, e ele vai ao médico já com uma clínica suspeita, tá? E eu posso ter sintomas não específicos, que correspondem a 40% e 60% às vezes, né? Que é o paciente está com dor abdominal, uma plenitude, ele vai toda hora no PS, está com náusea, está com vômito, está doendo, não sei o quê, até que alguém, fizeram um ultrassom e acharam uma massa nessa região e começa a investigação. Ou incidentaloma adrenal. Estou seguindo o paciente porque uma nefrolitíase e vou pedir um atomo e identifico uma lesão adrenal suspeita. Essa seria, raramente relacionados à síndrome paraneoplásica. Febre, mal-estar geral, hipoglicemia, isso a gente já teve também. Bom, aqui uma apresentação clínica, então você vê assim, um menino de 5 anos com feminilização, um adulto com feminilização, ele também tinha Cushing, né? Esse aqui também tinha Cushing, mas eu não tenho representação, mas os hormônios me falam. Né? Tem a CTH supresso, cortisol elevado, mas a feminilização para ele foi mais importante. Aqui um mix de síndrome de Cushing e virilização, uma paciente absolutamente virilizada, e o que é bem comum nas crianças abaixo de 2 anos, a mãe repara na hora que vai limpar a criança, né, trocar a fraldinha, ela vê pelo pubiano com clitóris um pouquinho aumentado. Aqui uma criança com um Cushing muito grave, isso é raro a gente ver, as crianças têm muito mais virilização do que síndrome de Cushing. Aqui uma criança que teve trombo até o átrio, então ela conseguiu fazer muito bem essa cirurgia lá no INCOR, ela tá viva até hoje, tem 27 anos, e aqui uma criança com Cushing e virilização. Então, essa e essa tiveram sobrevidas muito curtas, né? E o restante está muito bem. Com relação às crianças, é uma coisa bem interessante. Então, a criança vem e se apresenta com a puberdade precoce e ela está alta, porque ela teve os andrógenos que elevaram o crescimento. Aí, tudo bem. Eu tiro o tumor, o que eu deveria ver? Imediatamente, no dia seguinte, você tem uma queda de todos os hormônios alterados se a cirurgia foi efetiva. E o que eu espero dessa criança? Que ela faça um catch-up down. E ela não faz, ela continua crescendo. Então, na década de 80, a professora Berenice, a doutora Soraya, ficavam procurando onde é que está a metástase, porque que cresce. Até hoje, eu não sei. Parece que esse estímulo precoce de andrógeno dá um start que a velocidade de crescimento continua, né? Não é que ela entrou numa puberdade precoce central, que ela poderia, pelo estímulo hipotalâmico ali, ela poderia, mas aqui eu estou falando de uma criança que não entrou em puberdade precoce central e continua crescendo fora do percentil adequado dela. A idade óssea continua avançando. Ela vai ficar mais alta? Não, porque a hora que chega aqui na hora dela desenvolver mesmo a puberdade real dela, a idade óssea avança e ela chega na target height. Mas isso é um padrão de crescimento das crianças, tá? E aqui a maioria do desenvolvimento puberal, então eles chegam na altura final, todos eles. É diferente da hiperplasia adrenal congênita, que eles não chegam, eles são crianças bem mais baixas, né, que tiveram estímulo de cortisol por conta disso, né. E aqui, como eu falei, os principais sítios. Veja, essa paciente era uma paciente que veio com 16 anos, foi ao médico porque ela tinha irregularidade menstrual, acne e surtismo. Qual foi o diagnóstico que foi dado a ela? SOP. Quer dizer, não palparam, porque era palpável, e não pediram o exame. Então, essa suspeita, a gente tem que pensar, né? Tem que pensar. Ah, tá. Aqui, então, é uma criança que veio com Cushing e virilização. Então, uma criança, acho que estava com quase 3 anos, um ACTH supresso, um cortisol urinário elevado. O cortisol urinário elevado, então ele tinha uma grande massa, já invadindo o rim, já com linfonodo e já com uma lesão em pulmão. Isso é raro nas crianças, né? Pode passar?
Então, era um tumor bem grande, né, para uma criança, tinha 15 centímetros de maior diâmetro, né, ele tinha um score elevado de VAIS, né, um score de Wiener, que é utilizado para criança acima de 4, é altamente sugestivo de comportamento agressivo, e um índice de proliferação bem elevado, acima de 10 já é elevado, ele tinha 40%, mostrando que o prognóstico seria ruim. Pode passar. Então, ele foi para a quimioterapia, a cirurgia foi feita, usou vários esquemas, até imunoterapia, e essa criança foi a óbito em 2 anos. Pode passar. Interessante, nesse caso, é a família. Eu cuidei da mãe dele há 23 anos atrás, e ela está ótima até hoje. Então, ela veio com um tumor, também carreadores da arginina 337, um tumor menor, passível de uma ressecção perfeita, ela não tinha um estadiamento avançado e ela está ótima. Então, ele tem o irmãozinho dele, que é carreador, que a gente segue, né? E ele inverteu a situação, porque isso é uma expectativa que eu tenho para os adultos. Os adultos com a arginina 337 são assim, não as crianças. As crianças vão muito bem. De 107 crianças, eu acho que eu perdi 5. Agora, de adultos, todos. Né? Então, o que a gente está fazendo agora como um estudo atual? Eu estou pegando esses tumores das crianças com arginina 337, dos adultos, e ver o que eles têm de diferença. Ele vai me mostrar o que é, se ele é exatamente igual a um adulto. O que aconteceu para essa criança para tão cedo ter um comportamento tão agressivo. Então, a origem da produção hormonal, ela é fundamental para o nosso diagnóstico. Aquela massa que está na loja adrenal, eu tenho que provar que é de alguma das zonas. Geralmente é da zona fasciculada com a reticulada. Raramente eu tenho um carcinoma adrenal produtor de aldosterona, né? Mas existe também. Tá? Então aqui é uma paciente que veio, na realidade, a gente identificou pelo valor da concentração hormonal dela, chamou atenção no laboratório da professora Berenice, e quando a gente viu, ela tinha 6.000 de testosterona, mesmo que ela estivesse tomando por uma opção dela, estava muito, né? Então ela ia ter efeitos adversos ruins. Então eu queria saber quem era essa paciente. Quando ela veio, a queixa dela era simples, infertilidade. Aí, quando eu já fiz o exame físico, ela tinha um clitóris de 10 centímetros, né? Internamos e ela tinha uma massa em loja adrenal. Então, quando eu pensei, ela está totalmente virilizada, eu só vou buscar os andrógenos. E realmente, ela tinha andrógenos extremamente elevados, tá? Só que aqui a gente não pode esquecer de solicitar o perfil da parte da fasciculada. Então, ela tem a CTH supresso, ela tem um cortisol pós-dex alterado, acima de 1,8, né? Ela tem um cortisol à meia-noite elevado e ela tem um cortisol urinário acima. Ou seja, ela tem um hipercortisolismo, eu só não tenho representação clínica. Por questões desse hiperandrogenismo, por questão de tempo, tá? Então eu não posso esquecer de fazer isso. Por quê? Porque se ela vai para a cirurgia e eu não der hidrocortisona na indução anestésica, ela falece de insuficiência adrenal aguda. Então, para adrenal, eu sempre tenho que solicitar tudo, tá? Aqui era aquela criança que eu queria chamar a atenção, que além de a feminilização, ele produzia cortisol e tinha produção de andrógenos. 3 produções mistas, né? E ele foi a única criança que ficou baixa. Por quê? Porque a produção de estrógeno é o que faz o fechamento, principalmente, das cartilagens epifisárias, né? Então, ele ficou baixo, tá? Porque ele já veio com 5 anos com uma idade óssea de 14. Então, aí, realmente, não deu para segurar. Então, essa é aquela paciente que veio também, a gente estava um pouco preocupada, porque o tumor dela era bem grande para ela, ela tinha aquele critério de Wiener de 4, 200 gramas, né, e, na realidade, ela está ótima, ela já está com 14 anos, você vê, cirurgia antes dos 2 anos de idade, cirurgia bem feita, doença localizada, vida que segue. Obviamente, em relação ao tumor, eu tenho que estar prestando atenção nela em outras coisas. Ela pode ter tumor de plexo coroide, tumor de mama, linfoma, leucemia, eu vou seguindo nas outras coisas. Mas em relação ao tumor adrenal, ela fica bem. Esse aqui para mostrar a variedade de produção, né? Esse paciente, ele estava jogando futebol e recebeu um chute, fraturou a costela e foi fazer um exame de imagem. Então, esse é um achado incidental, ele não tinha queixa zero.
né? E aí, a gente começou a observar a seguinte questão. Ele tinha FSH supresso com LH normal. Então, ele deveria ter, na época, o quê? Uns 30 e poucos anos, né? E também tinha a produção aqui. O que a gente pensou? O que suprime FSH? É inibina. Então, dosamos a inibina. Então, ele tinha inibina alta, estrógeno alto, né? Aí ele opera, desbloqueia o eixo, aí ele recorre da doença, bloqueia de novo. Só para mostrar que a adrenal ela pode produzir tudo, citoquinas, inibinas e vai embora, né? Lembrando, então, quando você pede os hormônios, você tem que prestar atenção como é que está esse resultado, né? Por que um homem vai ter um FSH supresso? Não tem sentido isso. Então, o que inibe o FSH? Inibina, tá? Ele teve uma sobrevida global de 1 ano e 2 meses. Extremamente agressivo foi esse tumor, tá? E aqui, uma paciente também de 61 anos com perda de peso, que poucas vezes a gente vê isso, e associada a hiporexia, dor lombar, né? Procurou a OBS e foi palpada uma massa em flanco direito, confirmada com ultrassom e encaminhada para investigação. Então, realmente, era uma massa absolutamente palpável. E ela acabou perdendo peso, na realidade, porque ela não conseguia comer com a compressão que ela tinha dessa massa. E a gente via que ela tinha potássio baixo, mas uma aldo baixa, com uma renina supressa. Então, ela não é um hiperaldo. Ela era produtor de DOCA, que também é extremamente raro, produtor de DOCA, tá? E também foi operada e teve uma sobrevida aí de 2 anos. E a outro cenário que a gente tinha comentado são os incidentalomas adrenais. Então, o incidentaloma adrenal, eu considero quando você vai investigar uma pessoa por algum motivo de imagem não relacionada à adrenal, tá? Então, é crescente, o número de casos cresce, né, com a faixa etária. Isso aqui é um bias, porque as pessoas mais velhas fazem mais exames que os mais novos, então eu não sei em termos de incidentaloma adrenal na infância e na adolescência, que às vezes a pessoa não faz exame, né? Mas, assim, na Universidade de Turim, dos pacientes que foram operados, carcinoma adrenal foram 12% com achado incidental. Na nossa coorte, um pouco menos, porque para nós já vem direcionado como carcinoma adrenal e não como achado incidental. Tá? Bom, frente a um incidentaloma adrenal, a gente tem que pensar, essa lesão é extra-adrenal ou é da adrenal, tem potencial de malignidade, produz hormônio, devo funcionar, é metástase ou tumor primário, né? Sempre essas perguntas eu tenho que estar atenta a elas. Então, eu vou sempre melhorar a qualidade da imagem daquilo que o paciente veio. E a tomografia, ela é ótima, ela é só ruim pela radiação ionizante. Tá? Eu evito para criança, mas ela me dá muita informação. Então, eu tenho uma lesão sugestiva de benignidade, se ela é menor que 4 centímetros, se ela é homogênea, se ela tem uma unidade Hounsfield abaixo de 10, ou seja, alto teor de conteúdo de gordura. E quando eu tenho dúvida, eu posso fazer o contraste e ver a saída do contraste. Não é tão, não tem alta especificidade, mas ajuda no meu raciocínio. Quanto mais rápido sai o contraste, mais chance de ser benigno, né? Na ressonância magnética, a perda de sinal fora de fase é importante, e o PET-FDG, sem dúvida, né, me ajuda muito, porque eles captam a glicose marcada com um SUV maior que 1,7 em relação ao fígado. Já as sugestivas de malignidade são tumores acima de 6 centímetros, heterogêneo, então eu tenho áreas de necrose, áreas de calcificação, né, e a unidades Hounsfield aqui acima de 10 e principalmente acima de 20 unidades Hounsfield. Isso aqui não me diferencia feocromocitoma de córtex, o que me diferencia é sempre as dosagens hormonais, tá? Aqui, o washout da saída do contraste em 10 minutos é abaixo de 60%, e o PET vai ser com um SUV bem alto. Aqui, o exemplo, né, uma lesão na tomo, que tem unidades Hounsfield alto, acho que aqui acabei não marcando, ela tem um hipersinal em relação ao fígado e um PET que capta muito, 11, né? Então, mostrando que realmente era uma lesão altamente sugestiva de ser maligna. Eu devo puncionar, praticamente, acho que eu
puncionei uma vez na minha vida, acho que a gente evita ao máximo, porque eu posso espalhar as células, né? E eu sempre consigo fazer o meu diagnóstico com a parte hormonal. Mas se eu tenho uma lesão que eu não identifico o que é, eventualmente você pode puncionar, mas você tem que excluir, obviamente, feocromostoma nesse caso, tá? Isso para dar uma base para o oncologista, porque às vezes eu estou frente a um linfoma e ele quer tratar de outra forma e não com a cirurgia, tá? Bom, mas o surgimento das medidas de esteroides na urina, ele ajuda demais a saber, isso é realmente algo que eu consiga diagnosticar como lesão de córtex adrenal? Eu vou olhar aqui, através da esteroidobolômica, coisa que eu não consigo ver no meu exame corriqueiro, que eu vejo cortisol na urina e cortisona só. Aqui não, ele vai me dar todo o perfil dos esteroides, né, que a gente não tem aqui aonde faça, eu mando os meus para Mayo Clinic e vejo principalmente os principais. Você vê que eu consigo diferenciar adenoma de carcinoma, né, e esses seriam os principais biomarcadores para a gente utilizar. Então, principalmente incidentaloma adrenal seria muito interessante. E eles fizeram esse trabalho da VIBIC com a Irina Bancos, que é uma pessoa que eu trabalho também, o ponto de corte de 20 unidades Hounsfield com um diâmetro maior que 4 centímetros e a metabolômica na urina, eu vou dar uma especificidade muito grande para dizer isso é um carcinoma. Não preciso ficar repetindo imagem, eu vou lá e já opero, ou ao contrário, deixo ele lá, porque é um adenoma, seria um adenoma, contrariamente, tá? Bom, então aqui todo paciente ele tem que fazer todo esse esquema, né, dosar todos esses hormônios, os basais, porque eu vou dizer que ele realmente, aquela massa é da loja adrenal e vou evitar uma insuficiência adrenal aguda no intraoperatório, como a gente falou, e vai ser um padrão de produção hormonal que vai indicar agressividade. Por exemplo, produção de estrógeno, por exemplo, o acúmulo do composto S. Então, eu vou seguir esse paciente. Nem sempre a metástase vai produzir o que o tumor primário produzia, mas a gente tem que ter essa noção. Aqui os exames de imagem, e aqui com relação à estratégia do tratamento. É como eu falei, tumores menores que 6 centímetros, sem nenhuma evidência de invasão, eu posso, com um cirurgião experiente, fazer videolaparoscopia, senão a via é aberta, tá? A retirada de linfonodo seria muito importante, porque a presença do linfonodo já me diz que a doença é muito mais agressiva. Bom, então, o patologista tem que ser treinado também, porque senão ele não consegue dar o diagnóstico. Às vezes ele confunde tumor com rim, vai para outra coisa, sabe? Então, aqui você tem 9 critérios para adultos, 3 critérios dos critérios de Weiss positivos, você tem o diagnóstico de carcinoma. O critério de Weiss modificado são 7 itens, dando um score mais elevado e pontuando mais aquilo que é mais importante. Mas, em geral, você recebe esses 2 laudos do patologista. Existem outros tipos de carcinoma do córtex adrenais não convencional, que é o oncocítico, o mixoide, o sarcomatoide, e a gente não tem, eu só tenho o carcinoma oncocítico, que tem um prognóstico muito melhor do que o carcinoma convencional. Bom, o estadiamento TNM, ele surge em 2009, ele não tinha para carcinoma do córtex adrenal, e é extremamente importante a gente estadiar, né, que vai estar em relação ao tamanho, à invasão do tecido, à órgão adjacente, a presença de trombo, e porque ele me dá a curva de sobrevida desse paciente, o quanto eu vou ter que ser agressiva no tratamento deles, né? E a gente cada vez mais vai estratificando esse prognóstico, principalmente quando eu tenho o quê? Linfonodo. Se eu tenho 2 sítios de metástase linfonodo, a sobrevida em 5 anos é 15%, 3 sítios é 14%, mais de 3 sítios só 2%. Então aí eu vou ser mais agressivo possível para esses pacientes. Então aqui, quando eu faço um clareamento dessa estratificação, mostrando que nessa curva eu tinha pacientes muito mais graves. E o índice de proliferação, que é uma coisa fácil de fazer, uma imunohistoquímica, ela vai te dar uma informação extremamente importante. Quanto maior o índice de proliferação, mais agressivo é esse tumor. E esse critério de Helsinki, que ele vai propor o quão agressivo é esse paciente, o quanto chance ele tem de fazer metástase, ele vai usar vai
vai atingir 3 pontos se eu tiver mais que 5 mitoses por 50 campos de ganho de aumento, 5 pontos se tiver necrose, eu vou somar o valor absoluto. Então, um cutoff de 8,5 ele é agressivo e de 17 ele vai realmente ter metástases. Então, aqui são as curvas que você pode fazer de sobrevida em relação ao número de mitoses, ao critério de Weiss, Helsinki e o KI67. Aqui é um exemplo de uma paciente de 35 anos que veio em investigação de massa adrenal esquerda. O paciente iniciou há 3 meses o quadro de dor em flanco esquerdo. Só isso, ela não tinha absolutamente nada, né? E normotensa, não tinha obesidade, foi retirado esse tumor com um linfonodo, tá? Então, ela tinha 6 de 9 critérios, isso já é agressivo, o KI67 de 50%, extremamente agressivo, né? E o linfonodo acometido. Então, eu classifiquei ela aqui, ó, o índice de mitótico aqui, o KI aqui, o Weiss score aqui e o Helsinki aqui. Teve uma sobrevida também de 2 anos fazendo tudo o que vocês possam imaginar. Quimioterapia adjuvante, com mitotano, cirurgia da metástase, e não adianta. Ela tinha uma mutação do P53 diferente, porque ela é de Brasília. Então, eu tenho muito paciente de Brasília que vem não com arginina 337, mas vem com outras mutações em outros sítios. Então, ela era um estadiamento 3, e estadiamento 3 com linfonodo funciona como se fosse um estadiamento 4, ou seja, muito agressivo. E quais drogas, como eu falei, são aprovadas, né? O mitotano é uma droga aprovada porque lá na década de 60, o que eles observaram? De 40, desculpa, que os cachorros morriam na zona rural exatamente por efeito de um inseticida, que era o apelinha DDD, que levava a uma insuficiência adrenal dos cachorros. Aí vem a proposta da droga, na década de 60, e até hoje ela é utilizada, é a única droga aprovada para a prática, que é o Lisodrem. Ela tem uma ação importante em canídeos e humanos, mas não em roedores ou os primatas ali. Para eles não faz o mesmo efeito. E aí o mitotane tem o seu mecanismo de ação, principalmente mitocondrial, então ele inibe a esteroidogênese e é adrenolítico. O funcionamento exato ainda é um pouco obscuro, tá? Mas seria isso. E como que a gente passa a usar isso com maior segurança? A partir dos trabalhos, comparando 2 grupos, um italiano e um alemão, mostrando que quem usou o mitotano teve uma sobrevida realmente maior. Mas esse foi um trabalho retrospectivo, né, que tem os seus bias em relação à seleção dos pacientes, etc. E como é que eu uso o mitotano além da adjuvância? Eu posso usar junto com a terapia citotóxica. E é também uma resposta, assim, 23% somente, sabe? Então, é uma resposta ínfima. E a quimioterapia é o etoposide, a doxorubicina e a cisplatina. Tá? Eu posso dar o mitotano com uma progressão rápida ou lenta, isso vai depender o quanto o médico está estressado, o quanto o paciente aceita, né? Mas eu preciso chegar em pelo menos 10 comprimidos dia, né? E com todos os efeitos adversos que a gente vai ter. Se a gente vai optar por radioterapia, a gente tem um limite de 3 gramas dia devido à hepatotoxicidade, se for do lado direito a loja. E aí os principais efeitos colaterais vai ser neurológicos, gastrointestinais e a insuficiência suprarrenal, sem dúvida, né? Eu posso ter hipogonadismo, hipotiroidismo, e a ação do mitotano ela pode ser tanto central quanto periférica. Então eu posso ter um hipotiroidismo central, um hipogonadismo central ou periférico, né? E a dislipidemia aqui sempre acontece, né? Pode cistite hemorrágica, a gente já viu, aumento do tempo de sangramento, e se o paciente vai ser submetido à retirada de metástase, não adianta eu parar o mitotano, ele tem uma meia-vida de 180 dias, então não adianta, ele vai para a cirurgia com o cirurgião sabendo que o tempo de sangramento está aumentado, né? Aqui é o que a gente dosa realmente, né? O quanto eu preciso repor, né? A zona glomerulosa ela é menos afetada e eu vou perceber a hora que o potássio está alto, a renina está alta, aí eu começo a repor a fluorocortisona. A fasciculada ela é muito mais sujeita aos efeitos do mitotano. E aí você faz tudo isso para ter uma resposta em torno de 26% somente. Aqui é o oncologista que a gente
foi dando várias tentativas de segunda linha e ele, nesse caso interessante, por um período só, teve uma resposta em 2 sítios, uma resposta completa usando imatinib, dacarbazina e capecitabina. E aqui tem vários trials mostrando que tudo que está vermelho, gente, é progressão de doença, quer dizer, que tudo que foi tentado não foi muito sucesso. A radioterapia, ela tem sua indicação, principalmente aqui, quando você tem deixado resíduos de tumor visto pelo patologista, vale a pena a radioterapia, sempre pensando, mas ele tem mutação, radiação ionizante, mas às vezes ele não vai ter tempo de ter o segundo tumor. Então, em indicações precisas, eu acabo fazendo, tá? E é interessante porque a radioterapia com mitotano, em estudos de células, parece que esse ciclo fica mais arrastado e é uma ação mais potente. Aqui é só para como é feito o segmento dos pacientes e principalmente agora se a gente dá ou não dá o mitotano. E quando é baixo risco a gente acaba não dando, ou seja, um KI67 menor que 10%, né, que a gente acaba não dando, se é alto risco a gente acaba fazendo, o segmento é a cada 3 meses, se aumentar o número de metástases ou a evolução do paciente, a gente acaba entrando com droga citotóxica, né, e esse foi o trabalho que saiu agora esse setembro, que nós fomos o único grupo fora da Europa que participou, que é um adjuvo, foi um trabalho prospectivo que saiu no Lancet, mostrando que realmente, KI67 baixo, doença localizada, eu não preciso usar o mitotano. Isso aqui foram 23 centros recrutados e a gente teve o prazer de participar, mostrando que não tem muita diferença em usar mitotano nesse grupo específico, que essa era uma pergunta que precisaria de uma resposta, né? E aqui, agora que a gente tem de novo, é o uso do pembrolizumab, que é a imunoterapia associada ao inibidor de tirosina quinase, mostrando que tem alguns pacientes com doença estável, né, e umas com boas respostas e alguns escapam. E a grande estratégia é saber quem é que vai ser responsivo ou não a isso. E aqui eu tenho que falar sobre isso, que é extremamente importante, que é a crioablação. Aqui não dá para ver direito, mas aquele tumor, ele recebeu a crioablação, né, que você congela, né, o paciente vai para casa no mesmo dia e desaparece. Então, daqui para cá tem 2 meses, daqui para cá tem 2 meses. Então, o Ricardo é o radiointervencionista do ICESP que faz isso extremamente bem. Que era um paciente de 15 anos com metástase hepática, a gente discutiu bastante o caso, e ele acabou fazendo a radioablação também, e depois são a cicatriz disso, e o menino está ótimo. Então, você dá uma base de quimioterapia e trata localmente. Isso fez uma mudança no rito dos pacientes de forma tremenda, né? A nossa paciente que durou mais tempo, ela veio com 38 anos, também com quadro de náuseas, lifraumene, né? Fez diversos tratamentos e foi a que mais sobreviveu. Aqui eram as lesões ósseas, entendeu? Então ele coloca a agulha e aqui forma esse gelo e vai fazer uma necrose ali naquela região. E como era no fêmur, né, a lesão, o ortopedista fez um suporte aqui. Então, eu acho assim, para finalizar, o que a gente precisa? A gente precisa ter noção dos fatores prognósticos clínicos desse tumor para saber com quem que a gente está lidando, porque eles são divididos entre mais agressivos e menos agressivos, né? Quais genes são os mais acometidos, né? E aqui você tem a divisão deles de acordo com o estudo pangenômico entre menos agressivos, intermediários e extremamente agressivos. Isso é extremamente importante. Quais seriam as vias ativadas em relação a essa classificação? Eu acho que falta o conhecimento molecular à medida que esse paciente chega e a gente poder estudar todo o tumor. E aqui é um trabalho que a gente fez com o grupo de Michigan, tá mostrando que esse GOS2, quando hipermetilado, ele desfavorece totalmente o paciente. Então, tem várias vias que a gente pode tentar com estudos futuros, saber qual droga pode ser atuada nesses pacientes para ter um prognóstico melhor.
E a medicina, ela deve ser personalizada. Então, só observar, estudo adjúvio, terapia citotóxica, terapia alvo, local, imunoterapia, um mix de tudo isso, né? E eu acho que a raridade da doença e sua complexidade, ela deve ser tratada em centro de referência com equipe multidisciplinar. Todos os pacientes com suspeita de carcinoma do córtex adrenal devem realizar exames hormonais e de imagem ao diagnóstico durante o segmento, investigar as síndromes genéticas associadas, né? A ressecção completa nos estadios iniciais da doença é a única chance de cura e deve ser realizada por cirurgiões experientes. Para o carcinoma avançado, o mitotânico EDP ainda é a escolha, mas sempre pensar em considerar a inclusão dos pacientes em novos trials. E o tratamento da metástase localizada pode ser aventado, individualizado de acordo com a evolução de cada um. Então, essa é a equipe, a gente sempre recebe verba de CNPq, CAPES, FAPESP, a gente trabalha com o grupo do ENSAT, né, de Michigan, e eu acho que a gente tem formado bons alunos, tem feito bons trabalhos, representando muito bem no mundo aí. Muito obrigado. Nós tivemos hoje a oportunidade, né, nós trabalhamos com epidemiologia, com doenças frequentes, de ver algo bem raro, que é uma outra abordagem, né, e para nós que também somos clínicos, é muito interessante ver isso daí. A gente vivenciou alguns casos aí na nossa experiência como clínico, né. Agora, uma questão interessante que uma vez você me contou, era a questão dos tropeiros, né, e a sensação que eu tive que era o tempo e o vento, né? Então, a Ana Terra saindo com a família lá de Sorocaba, né? Descendo, passando para o Paraná e chegando até o Rio Grande do Sul, né? Mas é isso mesmo, né? Foi esse caminho tradicional dos tropeiros, né? Que saía de Sorocaba e até lá, depois outros tropeiros que subiam até as minas para vender, né? Eles tinham mais ou menos uma divisão. Esse era o ciclo que eles faziam, e na minha livre docência eu fui buscar quem foi a primeira pessoa identificada. Então, antes da identificação do próprio gene, obviamente, existia um grupo de médicos fazendo uma busca ativa na Europa de crianças com tumores e adultos com tumores, porque eles queriam definir essa situação de famílias com tumores, né? Uhum. E essa criança realmente foi identificada e depois ela foi estudada. Então, o que é interessante é esse grau de familiaridade que você pôde provar, né, que com essa presença desse mesmo haplótipo, ou seja, mostrando que isso vem de lá, né? Então, provavelmente veio da Europa e se estabeleceu aqui de uma forma impressionante, né? E por que se estabeleceu? Como eu falei, ela é uma variante não tão agressiva quanto as outras variantes do P53. E aí há quem classifica, então uma síndrome de Lifamene-like. Eu acho que ela atrasa um pouco os outros fenômenos que acontecem, né, as outras neoplasias que acontecem na Lifamene clássica. Só isso. Então, ela fica um período entre 20 e 30 anos ali meio que quiescente, que não acontece nada, que é um momento em que as pessoas casam, têm filhos. Então, ela começou a se perpetuar nessa região. Nessa região, né? E a impressão que eu dá, pelo que eu vi, segue muito a rota dos tropeiros. Sim. Mesmo, né? Sim. Exatamente aquilo. Uma questão seguinte, em relação à questão assistencial. A maior parte dos casos são atendidos aqui em São Paulo, no nosso grupo, ou no Paraná, Rio Grande do Sul, tem uma quantidade também equivalente? Eu acredito que Paraná é o estado que mais atende crianças, né? Eles têm 4 casos ano, pelo menos, né? Uhum. Eles têm uma experiência bem grande com as crianças, mas nós recebemos crianças que estavam lá e acabam vindo para cá também, para dar continuidade ao tratamento. A gente recebeu esse mês 2 crianças, né? Eu recebo interconsulta do pessoal do Sul também, a gente dá assistente, porque a nossa experiência ficou muito grande, então a gente atende gente do Brasil inteiro, mas os principais locais que vieram foi Brasília, né, Mato Grosso e algumas pessoas que vieram também do sul para cá. Uhum.
Não, eu estou falando isso porque se tem uma coisa que a gente defende muito na assistência é que esses casos sejam centralizados. Sim. Né? E que o próprio Ministério da Saúde tenha uma forma de encaminhamento das pessoas para cá e um financiamento específico, né? Porque você tem resultados muito melhores. Né? Então, quanto mais você centralizar, né, doenças raras, o prognóstico vai ser bem melhor. Nós estamos tendo uma conversa bem franca com relação ao Ministério sobre isso, sobre não cair a distribuição desse mitotano. Eu não posso deixar de tê-lo, como que nós vamos resolver esse problema, e a própria dosagem do mitotano sérico ser feito no Hospital das Clínicas, o Hospital das Clínicas receber essa verba, porque ela pode receber de todos os estados, e basta um centro fazer bem feito, que é o suficiente. Exatamente. Não precisa, já que o número de casos não é tão importante. E a gente ter condição de, eu sempre que eu recebo o caso, eu consigo internar e agilizar, principalmente criança, né? E a experiência da uropediatria é enorme, principalmente em cirurgia por videolaparoscopia, que as pessoas dificilmente conseguem fazer. Porque a cápsula do tumor adrenal pediátrico é como se fosse uma película, sabe? Sim. E se romper essa película, eu mudo o rito da doença da criança. Então, o cirurgião precisa ter uma expertise muito grande, que é o que o pessoal da uropediatria do HC tem. Exato. Eu não me lembro se foi no R2, eu acho que foi no R2. A gente teve um caso na geral de um tumor de adrenal. E aí ela tinha duas características. Era uma mulher, 35, 40 anos, ela tinha potássio super baixo e um hirsutismo, que a Adelaide falou, é maligno. E depois ela foi operada pelo marmo e morreu na cirurgia porque pegava a aorta e acho que em alguma hora teve alguma complicação. Na época não tinha nem tomografia. Foi na época negra do HC. Não tinha nem tomografia. Década de 80 para 90. Não, 70 para 80. Não, eu era R2. Então, 82, 83. Então, 70. E aí... a gente nem fazia tomografia no HC. O HC estava na raspa do tacho. Às vezes o chefe da clínica conseguiu umas tomos no Fleury. Então, assim, ela foi para a cirurgia praticamente sem nenhum exame que dissesse o que aquele tumor pegava. Né? E foi o marmo que operou, ela teve uma complicação no intraoperatório. E ela não era do Brasil, ela era de algum país da América Latina, não sei se Argentina ou Uruguai, ela falava espanhol. Mas foi o nosso único contato aí que a gente teve. Você vê como é importante, porque o fato dela ter um potássio baixo, ela poderia estar produzindo DOCA, ela poderia estar produzindo ALDO, né? Ela poderia ter um hipercortisolismo, né? Não evidente clinicamente, mas você sabe que quando o cortisol está muito alto, eu não consigo transformar tudo para cortisona e esse excesso de cortisol vai buscar o receptor de mineral e eu posso ter hipocalemia, né? E a doutora Adelaide, com certeza, essa afirmação dela é pertinente. Se eu tenho hipocalemia com isso, provavelmente eu tenho dupla produção hormonal, não estou me referindo a algo benigno, né? E, infelizmente, se você não faz um planejamento, você pode ter na época era muito desespero, difícil. Eu diria, no intraoperatório. Você foi para a cirurgia, ela foi para a cirurgia, a gente não tinha nenhum exame, a não ser acho que um ultrassom. Não, ultrassom só. Porque foi a época negra do HC, a gente mal conseguia fazer tomo. Enfim, mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: esse ciclo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa coisa dos tropeiros. Mas será que poderia ter outra? Você falou que vem muito de Brasília. Será que não pode ter uma outra variante naquela região, sei lá, e que ainda não chega em São Paulo? É isso que eu queria. Então, eles foram diagnosticados com síndrome de Li-Fraumeni, porque você tem vários tumores na família e você confirma com a variante germinativa patogênica, né? Mas é outra variante. Geralmente, quem vem da região Nordeste, e elas não são a mesma, né? Mesmo quem está vindo de Brasília não são as mesmas, mas acometem entre o exon 5 e 8, que é a ligação de binding, e é extremamente agressivo. Eu tenho agora uma família que é assim, a avó, primeiro veio, meu caso índex era uma jovem com 30 e poucos anos, que teve carcinoma adrenal, a mãe teve 3 tipos de tumor, então carcinoma de mama bilateral, linfoma e morreu com câncer de pâncreas. A irmã dessa paciente que foi a óbito também
está com câncer de tireoide, câncer de pulmão metastático e mais um outro que eu esqueci. O filhinho dela que eu seguia como protocolo de Toronto, eu fiz o diagnóstico de carcinoma de timo. Se você for ver na literatura, qual criança de 6 anos tem um carcinoma de timo? E eu peguei porque, sabe, segui muito. E agora é a questão, eu vou fazer radioterapia nele? Adjuvante? Então, uma criança de 6 anos com uma baita rádio aqui, eu acho que eu vou induzir um sarcoma para ele. Então, eu tô assim, meio brigando com os oncologistas que querem já fazer, e eu não quero fazer, eu quero observar mais um pouco, tá uma discussão. Mas você vê que é extremamente agressiva, né? Então, eu acho que são doenças diferentes. Agora, o que me chama a atenção é o adulto com arginina 337 cisgina, por que ele foi ter o carcinoma adrenal com 67 anos, extremamente agressivo? Por que ele não teve lá na infância? O que aconteceu, né? Por que ele já vem, todos os que têm a arginina 337, exceção de um paciente que está bem até agora, todos são muito agressivos, quando eu comparo com o que não tem o P53, entendeu? Essas crianças, elas conseguem chegar na vida adulta? Sim, isso que eu falei, eu tenho um paciente que já é mãe, daqui a pouco já é avó, né? A Maraísa está com 38 anos, tá super bem. Uma coisa que você falou, a questão do Paraná, que eles colocam no teste do pezinho. E você fez um posicionamento crítico em relação a isso, né? Eu também senti uma certa estranheza nisso, né? Porque essa questão de você fazer um diagnóstico é você assumir uma responsabilidade para todo sempre, né? Sim. Como é que está sendo a conduta deles lá? Bom, pelo que eu conversei com as pessoas que vieram de lá para cá, você tem esse diagnóstico, mas o segmento, ele vai até um certo tempo, porque geralmente é o pessoal da pediatria, né? Sim. O que acontece a partir da adolescência e vida adulta fica disperso. Então, a minha ideia, nessas reuniões que a gente está fazendo com o governo, é realmente fazer uma imposição que esse grupo existe e precisa ter segmento. E o segmento Sim. não adianta, é imagem e hormônio, é ressonância magnética de corpo inteiro. Então, ele tem um custo, mas o custo é muito menor do que se eu pegar esse paciente metastático que vai ter, sabe, e eu não vou conseguir tratá-lo se ele vier tardiamente. Então, agora, eu não sei o que eles fazem com os esse screening, a gente consegue mostrar que ele é custo efetivo ou não? Dá para mostrar. Isso com certeza dá para mostrar. Então, nós deveríamos estender isso ou não? Sim, eu acho. Eu consegui... Ou nos lugares de prevalência maior? São Paulo, Rio Grande do Sul? Eu acho que à medida que você tem, partindo de algum tumor, por exemplo, sarcoma, tá? Você tem alguma daqueles tumores principais da síndrome de Li-Fraumeni. Ele foi triado como e tem um diagnóstico positivo genético. Ele tem, por obrigação, a gente fazer de forma correta. Não tem como. Qualquer país decente faz isso. Mas você depois consegue eliminar todos os falsos positivos e ficar com os verdadeiros positivos? Ou você vai fazer um segmento daquelas pessoas que você ainda tem dúvida sobre o diagnóstico? Não, eu faço o segmento de quando eu tenho certeza do diagnóstico. Tenho certeza. Então, no Hospital das Clínicas, no Laboratório de Hormônio de Genética Molecular, tem dado um suporte ao grupo de tumores hereditários do ICESP. Então, quando não tem a variante arginina 337, a gente faz o sequenciamento do gene inteiro, mostrando que aquela família que foi screenada pelos critérios de Chompré precisa do diagnóstico molecular, e a partir da confirmação do diagnóstico molecular, ela entra num segmento sistemático. Porque aí aquilo que eu achar é pequeno, é mínimo, eu vou dar mais chance de sobrevida. A sobrevida pode aumentar até 30% se eu faço esse protocolo de Toronto. Tá. Tem alguém? Ninguém online perguntando? Bom, então estamos chegando no nosso tempo, né? No nosso horário. Agradecer muito a sua participação, colocando outros aspectos aí daquilo que a gente raramente observa, né? No Elsa Brasil, não tivemos até agora nenhum caso. Ainda bem. 15 mil pessoas sendo seguidas, né? Nós não tivemos nenhum caso. Também de feocromocitoma, também não tivemos. Tá? Então, agradeço, né? Foi uma ótima explanação, está gravado aí
provavelmente o que acontece é que nós temos muita gente que depois vai assistir, vai mandar perguntas. Eu fico à disposição, é um assunto que realmente sempre é uma paixão e eu nasci para isso. Tá bom. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Tá bom, muito obrigado. Valeu.